Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, manhã de quinta-feira, glória a Deus, estamos aqui para mais um momento de comunhão, meditação da palavra, reflexão, onde queremos sempre abordar um assunto concernente à palavra de Deus. Já estou aqui com a Bíblia. Louva a Deus por todos que têm somado conosco, nos apoiado aqui nesse canal, o canal Boas Novas do Evangelho, com esse amigo e irmão que vos fala, Pastor Paulo. Para mim é sempre um motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui, através de uma palavra, de uma meditação. E a palavra de hoje, irmãos, eu estava me lembrando de uma expressão que a gente usa muito, né? Quem já ouviu assim, que Deus não escolhe o capacitado, mas capacita o escolhido. Deus ele é especialista em capacitar aqueles que ele escolhe. Mas muitas vezes é difícil para nós entender o processo da capacitação. É muito bom saber que Deus não escolhe o capacitado, mas capacita o escolhido. Mas nós precisamos entender que muitos podem ser reprovados também no processo de capacitação. Nós precisamos entender o momento, a oportunidade, a situação, os cenários. E muitas vezes vai ter momentos que nós não vamos estar entendendo nada. E isso faz parte da capacitação do Senhor, nosso Deus. Muitas vezes nós vamos estar em um ambiente, em um cenário, nós iremos questionar, reclamar, murmurar. E é exatamente esse cenário, essa situação que o Senhor está usando para nos capacitar para aquilo que Ele tem. Então, meus irmãos, eu estava aqui me lembrando de José. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39, verso de número 4. Gênesis 39, verso de número 4, está escrito assim: José achou graça aos seus olhos e servia, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aqui nos fala do momento que José chega ao Egito. Nós sabemos que o plano, o projeto que Deus tinha para com José era no Egito. O Egito seria o lugar que Deus cumpriria a promessa na vida de José. Mas José ele precisava ser capacitado para aquilo que Deus tinha. Antes que Deus colocasse José como governador do Egito, Deus iria o capacitar. Então tudo que José começa a passar a partir do momento que ele é vendido pelos seus irmãos é parte do processo de capacitação. Nós sabemos que José ele chega no Egito como escravo. José está na terra da promessa, onde ele vai ser governador, mas ainda ele está como um escravo. E ele é levado, irmãos, para ser escravo de um homem chamado Potifar. José é escravo, irmão, mas ele vai empenhar o seu papel de escravo com perfeição. José está sendo preparado, José está sendo capacitado. É como se ele está... Você já ouviu falar no tempo de experiência, no período de experiência? José está em um período de experiência. Os olhos do Senhor estão sobre José. José é um escravo, mas ele está empenhando o papel de escravo com perfeição. Às vezes a gente não entende o cenário que a gente está hoje. Às vezes nós questionamos, reclamamos e nos esquecemos que isso pode somente estar fazendo parte do processo de capacitação. Independente de qual seja o cenário, a situação que você esteja hoje, empenhe o teu papel com perfeição, irmão. Às vezes a gente pensa que a gente já começa lá no alto. José empenha o papel com tanta perfeição que Potifar coloca ele para ser governante da sua casa. José acha graça, irmãos. Potifar se interessa na capacidade que ele vê em José e coloca José para ser governante da sua casa. Nós sabemos o que acontece dentro da casa de Potifar. José demonstra honestidade. José demonstra temor ao seu senhor. José é aprovado quando rejeita a insinuação da mulher de Potifar. Ele está sendo rejeitado por Potifar, mas ele está sendo aprovado por Deus na decisão que ele tomou. Porque ele sabe que não é Potifar que vai colocar ele na posição, mas sim o Senhor. Então José é jogado na prisão, mais um teste, mais uma preparação.
José acha graça, José empenha o papel dele com perfeição. Por mais pequeno que você acha que seja o papel que você esteja exercendo hoje, por mais insignificante que pareça ser aquilo que você está fazendo, faça com perfeição. Pode ser o Senhor te preparando, pode ser o que o Senhor está usando para te capacitar. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a sua vida. José empenha um papel dentro da prisão tão lindo, e o carcereiro acha graça em José, coloca José para ser governante da prisão, para ser um líder dentro da prisão. José, ele se destaca onde o coloca. Tudo faz parte do processo. José está sendo capacitado para ser governador, irmãos, até que chega o momento. José está preparado, José está capacitado. Depois de tudo que ele passou, ele consegue mostrar para Deus que ele está pronto e que ele serve para exercer o papel que Deus tem. Os olhos do Senhor estão sobre nós nesse dia. Que nós possamos, irmãos, exercer as nossas funções, exercer o nosso papel com perfeição. Que nós possamos estar prontos, dispostos a ser obedientes, a temer, a fazer com perfeição e com amor tudo aquilo que chegar em nossas mãos, porque tudo pode fazer parte de um processo de preparação para que Deus venha nos colocar no lugar que Ele tem preparado para nós. Medite nessa palavra, creia e acredite, irmão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós possamos entender e compreender os momentos e situações que nós passamos, que tudo está sob o controle de Deus, que Deus é aquele que tem pensamentos bons ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Que nós possamos entender a maneira que Deus nos prepara, Ele nos coloca em cenários. Todos os homens que Deus levantou para serem grandes líderes foram preparados. Moisés, ele nasceu dentro do Egito, mas ele foi preparado, irmãos. Ele foi levado para passar 40 anos nas terras de Midian, onde foi preparado, onde aprendeu a ser pastor, a cuidar de rebanho, para que ele pudesse cuidar do povo. Davi foi preparado, foi colocado para ser pastor de ovelhas, para que um dia pudesse pastorear toda a nação de Israel. Davi foi preparado, irmãos, quando teve que enfrentar o urso e o leão, para que depois ele pudesse enfrentar o gigante. Talvez o que você está passando, o que você está vivendo hoje, é somente a preparação para aquilo que o Senhor tem para te entregar. Então continue crendo, continue acreditando, fique firme, em nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Então, fica firme, exerça o seu papel com perfeição e creia que Ele, o Senhor, é aquele que na hora certa te colocará e entregará na tua mão tudo aquilo que Ele tem. Amém, meus irmãos? Receba essa mensagem. Tenha um ótimo dia na gloriosa paz do Senhor Jesus. Receba o abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo, em nome de Jesus.